Diz ao Simão, neste campeonato de empates, sucessão de empates em todas as equipas e vários, o Paços de Ferreira também não foge à regra, já tem 4 para o campeonato. O que é que está a faltar? Também tem poucas derrotas, tem 3 derrotas. O que é que está a faltar ao Paços de Ferreira para definitivamente voltar às vitórias que já não vem vence desde agosto? Boa tarde. É um facto. Eu próprio já me debrucei sobre essa questão. A competitividade ao nível dos resultados até esta fase do campeonato tem sido realmente notória. Muitos empates, e significa que nos pontos que eventualmente possam ser somados a qualquer uma das equipas há um ponto que se esfuma, não é? Porque estão 3 pontos em jogo e no caso de empate é só um para cada uma delas. E o que faz com que muitas equipas se juntem na tabela com uma diferença pontual muito reduzida. É um facto que todas as equipas, eu acho que a competitividade entre as equipas, tirando obviamente, crónicas candidatas ao título, talvez mais o Braga, a surpresa do Estoril, que tem sido até este momento, mas depois todas as outras equipas têm um bom lote de jogadores e estão ainda numa fase muito viva das suas campanhas na época. Não tem sido fácil ganhar jogos, e não é somente para o Paços, acho que todas as equipas têm sentido essa dificuldade. Daí eu também realçar a importância que é de, apesar de não ganharmos, ou não temos vindo a ganhar com a regularidade que desejaríamos, também não perdemos. E isso também é importante porque nos faz somar pontos. E este é um discurso, não é um discurso de alguém que não tem ambição ou que não tem... Isto é um discurso realista de alguém que tem a perfeita noção do que um campeonato é feito da soma, de somar pontos. E muitas vezes ciclos de jogos que as equipas atravessam sem ganhar, não perder, é o fundamental para que a determinado momento aconteça uma vitória e consigamos fazer uma sequência de jogos com um número de pontos, com uma média pontual ainda bastante significativa. Eu acho que o campeonato é isso, e a equipa que se mantiver mais estável, ainda que as exibições por vezes são muito melhores do que os resultados, mas quando elas não são, o resultado também tem de ser aceitável. E esse, para mim, é o exemplo daquilo que aconteceu aqui em casa com o Aroca. E é o exemplo contrário daquilo que não aconteceu aqui em casa com o Belenenses, por exemplo. Bom dia. Em relação ao jogo da manhã, o Moreirense, que é uma equipa que também não tem tido muitos bons resultados, apesar de já ter afrontado os 4 ou 5 primeiros resultados da época passada. Então, teve um início da época um bocado... Os 5 não, o quinto é amanhã. Exato, os 4 primeiros, mas agora vem o quinto classificado da época passada. Tem sido um início da época um bocadinho rigoroso para o Moreirense. Até que ponto o jogo da manhã também poderá ser ainda mais difícil para o Moreirense, já que o Paços de Ferreira também tem demonstrado alguma consistência nos jogos fora de casa, tanto que a última vitória até foi precisamente fora do estádio do Paços. Eu acho que não tem absolutamente nada de... Ou seja, aquilo que está para trás, em termos de resultados, não terá nenhuma influência na tendência que o jogo poderá ter amanhã. Há um fator aqui que eu acho que é importante referir, que tem a ver com o clima. As condições climatéricas hoje estão muito difíceis. Qualquer jogo hoje que se realize, os campos vão estar obrigatoriamente pesados e isso altera a tendência do jogo. Para amanhã já procurei, não dou chuva durante o dia, mas não sei ainda, porque também é um relevado que normalmente com chuva fica rapidamente muito pesado, lá em Moreira. E isso poderá influenciar, na verdade, o jogo e poderá levá-lo para uma tendência diferente daquilo que seria se a relva estivesse mais regular e mais praticável. Tudo o resto, o que está para trás, eu acho que não influencia. Aquilo que influenciará é os comportamentos que o Moreirense procura ter durante o jogo e aquilo que nós vamos fazer em via disso e também, obviamente, procurar que seja evidente no decurso do jogo aquilo que são os nossos comportamentos, principalmente a nível ofensivo, aquilo que nós procuramos no jogo. Boa tarde. Fica mais preocupado com o facto do Paços ter uma vitória nos últimos 8 jogos ou uma percentagem de concretização inferior a um gol por jogo no campeonato?
0,9 para ser mais preciso. Olha, já esperava essas questões, esse tipo de questões, e para mim acho que é importante, como sempre, não fazer uma análise muito superficial dos números, porque o que me apresenta são números, são factos indiscutíveis, mas no meio desses 8 jogos temos uma vitória, mas se excetuarmos os jogos da Taça da Liga, que são competições diferentes, só temos uma derrota no Dragão. Portanto, não vejo que seja uma situação alarmante. Obviamente que me preocupa, porque é a minha função, ficar preocupado com aquilo que vamos fazendo. Mesmo com as coisas que vamos fazendo bem, preocupa-me a capacidade que temos para as continuar a fazer. A questão da finalização ou do número de golos marcados, para mim, é uma questão que está dependente de uma outra, que então sim, que deve ser o nosso foco, que tem a ver com a nossa capacidade de chegada ao último terço e com a nossa acutilância ofensiva. E não fazer golos, por exemplo, nestes últimos 2 jogos, também não sofremos, mas não fazer golos nos últimos 2 jogos, temos de olhar para eles e perceber se tivemos realmente capacidade para chegar ao último terço em condições propícias para marcá-los, ou se tivemos mais dificuldade. E se tivemos mais dificuldade, porquê? O que é que se passou? E estas são as perguntas certas. Porque olhar só para os números e pensar, não marcamos golos, portanto vamos pôr a malta a arrematar à baliza. A coisa não funciona assim. Então, deixa-me colocar uma outra questão. Fica a ideia, pelo menos para mim, que o Passos Ferreira, e por aquilo que já mostrou no início, está muito dependente da saúde física da equipe. E aquilo que aparentemente se tem visto nos últimos jogos é que essa frescura não está no seu melhor. Quando se prepara as equipas em microciclos, isto é tudo quase com bases científicas e mais das coisas, já era expectável, entendendo que na preparação teve de ter em conta os jogos das competições europeias. Como é que analisa esta situação? Bom, eu acho que não é só o Passos, primeira questão, acho que não é só o Passos, uma equipa que depende da saúde física dos seus jogadores. Todas as equipas dependem, como é óbvio. Uma equipa que se consiga apresentar consecutivamente, jogo após jogo, com uma frescura física ideal, está muito mais perto de fazer o jogo que quer e de ganhar os jogos. Primeiro ponto. Segundo ponto, as coisas não são assim tão científicas quanto o meu cara as coloca. Porque seria normalmente expectável que acontecesse esta falta de frescura depois de um ciclo tão exigente de jogos. Seria. Se isso nos obrigatoriamente levaria para uma sequência de jogos onde não tivéssemos sem ganhar, não posso dizer que sim. Não posso dizer que sim. Porque ainda assim, eu acho que neste último jogo com o Arouca neste último jogo, que não o último, no jogo com o Arouca, foi notório realmente a nossa pouca frescura física, o que nos limitou a nossa lucidez para colocarmos dentro do campo aquilo que nós procuramos fazer. Para mim esse foi um ponto fundamental. E daí também a minha intenção, juntamente com os jogadores, porque falámos sobre isso e conversámos também para ver se alinhávamos as ideias, a minha ideia também foi, no decurso destes últimos dias, dotar na globalidade a equipa de maior frescura física, porque acho que esse é um ponto fundamental para podermos abordar os jogos com melhor preparados, direi assim. E é isto, é como digo, acho que nós temos de andar um pouco não perspectivando ou não planeando que as coisas já naqueles jogos ou naquele mês ou naquilo vai acontecer isto. Não, eu acho que é perceber aquilo que vai acontecendo e ajustarmos em função daquilo que nós vamos conseguir fazer, ou não. No fundo, acabou por me dar razão. Não no ponto... Se diz que, juntamente com os jogadores, se aperceberam da necessidade de dotar a equipa de frescura física, significa que nos últimos a frescura física não tem estado ao nível daquilo que o Passos mostrou. No jogo do Arouca sou tentado a admitir que sim, na questão de que isto era expectável para este período ou para esta semana, porque acho cientificamente... Não, aí não. Deixa-me fazer uma pergunta que é o seguinte, de qualquer maneira, como é que classifica o facto do Passos Ferreira fazer, por exemplo, uma primeira parte com algum deles, com 6, 7 situações de golo, que podia estar ao intervalo para ganhar por 3 ou 4-0, de uma forma muito justa, e depois... Totalmente eu sou contrário com o Arouca ser uma equipa completamente inoperante, praticamente com os mesmos jogadores,
ser uma equipa perfeitamente quase inoperante no ataque. Eu, O que é que se tem? eu acho, meu caro, que eu já acabei de falar nessa questão. O jogo com o Belenenses realmente foi um jogo, em termos de qualidade exibicional, muito, muito bom mesmo, muito bom. À exceção daquele período em que sofremos o primeiro e o segundo, que são 15 minutos do jogo, que nós não conseguimos controlar, e o Belenenses fez 2 golos nesse período, mas foi realmente um jogo, em termos globais, que fomos realmente muito, muito bons, naquilo que procuramos e que queremos fazer. No jogo com o Aroca, acho que, na verdade, era isso que eu estava a dizer, tivemos, acima de tudo, falta de frescura que nos permitisse ter a lucidez para encontrar boas soluções no jogo e boas decisões. E eu recordo que nós perdemos, vou-me frisar só à primeira parte, porque no início da segunda depois passamos a jogar com 10 e as coisas foram um bocadinho diferentes, mas na primeira parte nós perdemos 5, 6 bolas no nosso meio campo defensivo, acima de tudo porque com percas de bola que normalmente não temos, nem pelos jogadores que as perderam, nem nas situações em que aconteceram, e eu olho para elas e percebo que houve ali muito condicionamento pela falta de frescura, o que diminuiu a lucidez, o que obrigou a más decisões dos jogadores. E eu acho que esse foi o ponto fundamental que, em cascata, levou a outras coisas, e depois percas de bola ali provocam-nos maior instabilidade, mais insegurança depois nas fases seguintes em que estamos à procura das mesmas coisas, e em cascata as coisas foram sucedendo para uma primeira parte realmente que foi irreconhecível da nossa parte, não há como fugir. Aos mesmos, o Baixinho e o Diaby, Certo. a juntar-se ao João Vigário E ao Jordi. São os 4. Certo, é isso. O jogo vale 3 pontos, mas atendendo que, frente a um adversário direto, pode deixá-lo a 6 pontos, o jogo da manhã tem uma importância ligeiramente acima, ou ainda é muito cedo, nada disto faz sentido? Eu acho que faz sentido em todas as jornadas. Em todas as jornadas faz sentido isso. Porque o campeonato, da forma como está, volto a dizê-lo, tirando as equipas que lutam cronicamente pelo título, talvez o Estoril, que é a surpresa neste caso, no campeonato, o Braga, todas as equipas estão separadas por um tão curto número de pontos que uma vitória de uma pode fazê-las subir 3, 4 posições na tabela. Portanto, tirando este lote de equipas, todas as outras, como diz, são concorrentes diretos, porque todas elas estão separadas por 1, 2, 3 pontos, 4 pontos no limite. E, portanto, é muito curta a diferença entre elas em termos pontuais até este momento. Só mais uma questão, peço desculpa. Se, em função daquilo que o Passos já mostrou no início e o que de bom demonstrou, eu tenho mesmo de perguntar isto, porque está atento, de certeza, acha que os jogadores e a própria equipa técnica mereciam mais crédito por parte dos adeptos? Eu tenho um respeito enorme por aquilo que são os adeptos do Passos e a minha função enquanto treinador não é, ainda que eu tenha uma opinião própria, como é óbvio, e a minha opinião é aquela de que se deve criar, e parte de nós, grupo de trabalho, criar uma empatia enorme entre os nossos adeptos, porque isso pode nos ajudar a ganhar jogos, e o que os nossos adeptos querem é que nós ganhemos jogos para celebrarmos, e com isto criar uma onda e uma dinâmica empática que ajuda toda a gente. Esta é a minha opinião. E como digo, tenho um respeito enorme por tudo aquilo que são as manifestações dos nossos adeptos, porque o Passos somos nós, grupo de trabalho, com os nossos adeptos. E tudo aquilo que sejam as manifestações que eles tenham, quer nós gostemos, quer não gostemos tanto, nós só temos a de aceitá-las e perceber que o futebol é isto e seguir, juntos, se possível, nas fases mais difíceis, se não for assim tão possível, nos caberá a nós também, obviamente, puxá-los para o nosso lado
para que celebremos em conjunto. E eu acho que é isto que é a beleza do futebol e das pessoas.